Alô pessoal, sejam bem-vindos ao canal de prevenção, canal de urgência e emergência do Instrutor Javier. Sejam todos novamente muito, mas muito bem-vindos. Pessoal, estarei iniciando umas videoaulas diretamente de instruções normativas do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Isso mesmo, né? Com prioridade para as turmas que nós temos na Escola de Formação e Capacitação Instrutor Javier, para as duas turmas, a Alfa e a Bravo, de formação de bombeiro profissional, civil e resgatista profissional. E também deixando aí no canal para todos que me acompanham, todos que tenham a disponibilidade de visualizar este vídeo. É tudo muito feito com muito carinho, e o pouco que a gente sabe passado aí para você, né? Para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o nosso canal. Pessoal, eu não sei se vai ficar muito legível o que eu escrevi aqui no meu quadro, mas enfim, é um norte para eu dar essa videoaula, e tudo que está no quadro eu estarei aí explicando para os senhores e para as senhoras. Então, Instrução Normativa IN6 do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Instrutor, instrução normativa, o que é isso? A instrução normativa, ela é elaborada pelo DAT, Departamento de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, onde ele realiza, padroniza aí normas, onde são objeto de vistoria no ABIT e nas vistorias anuais que eles realizam aí nos sistemas preventivos contra incêndio. Da onde vêm essas instruções normativas? Da maioria das vezes, pessoal, vem da NBR, de várias NBRs aí, e também da quantidade de ocorrências que acontecem no Estado, elas são aí apropriadas e viram uma instrução normativa que tem poder de lei dentro do Estado de Santa Catarina, na questão, como eu falei, aí das vistorias do PPCI, do Projeto Preventivo contra Incêndio. Falando isso, pessoal, IN6, o que é IN6 já diretamente nos diz, SPE, Sistema Preventivo por Extintores, Então, é diretamente aquele extintor que é o primeiro soldado no combate ali do princípio de incêndio, visto que princípio de incêndio é um fogo, um sinistro que ainda está no controle das pessoas, e incêndio é um fogo fora de controle, Aí o extintor para o incêndio ele é propriamente usado pelos profissionais que vão realizar esse combate a incêndio, beleza? Mas você que mora em condomínio, que tem nos seus corredores os extintores aí de incêndio é de uso coletivo, Então, ele é um equipamento de proteção coletiva onde todos deveríamos de saber usar, beleza? Seguindo, então, a questão aí dos extintores, como eu falei, o DAT, ele retira de referências de NBRs, como a NBR 12.693, que é a NBR de Sistema Preventivo por Extintores, NBR 15.808, que se trata de extintores portáteis, e NBR 15.809, que se trata de extintores sobre rodas. Beleza, pessoal? Extintores, pessoal, conceito de extintor. O extintor é o casco, é o cilindro, beleza? Isso é chamado de extintor. E o que tem dentro é chamado de agente extintor. Isso mesmo. O que tem dentro, o conteúdo que tem dentro, que vai realizar aquele princípio de incêndio,
é chamado de agente extintor. E eu vou falar para vocês de 4 agentes extintores, que é os mais frequentes, o que existe aí dentro das edificações do território nacional com mais frequência, né? Pó químico seco, né? PQS, esse aí é o que mais tem, né? Depois dióxido de carbono, CO2. Depois AP, água pressurizada. E por último, LGE, líquido gerador de espuma. Então nesta videoaula a gente irá ficar com esses 4 agentes extintores, visto que é uma videoaula voltado às turmas Alfa e Brava, né, do curso de Bombeiro Profissional Civil, que é onde a gente bate muito em cima desses extintores, sendo eles aí os agentes mais comuns para que, quando esses profissionais se formem e entrem para o mercado de trabalho, consigam aí o seu primeiro serviço como bombeiro profissional civil, e lá nesse perímetro, na indústria, na fábrica, no shopping, no aeroporto, no porto, eles vão ter acesso aos extintores e dentro deles esses tipos de agentes extintores, beleza? Vamos falar um pouco do extintor portátil, então, que é o comum, né? É o comum que a gente tem nos condomínios, nos corredores. Tá? No mínimo, pessoal, no mínimo, o sistema preventivo por extintores, ele fala que no mínimo numa edificação que é vistoriada pelo Corpo de Bombeiro Militar, tá? Tem que ter 2 extintores. Né? Nós estamos falando aqui de menos que 750 metros quadrados, né? Mas tem que ter 2 extintores. Ah, como assim, instrutor fiscalizado pelo Corpo de Bombeiro? Sim, não se encaixam na questão obrigatória. Era para todos nós termos em nossas casas os extintores, 1 ou 2 extintores. Né? Mas sim, o que não se enquadra na fiscalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina? Né? Casas unifamiliares e multifamiliares, beleza? O restante aí, edificações comerciais, industriais, né? Tudo se enquadra em ter aí o mínimo de um sistema preventivo contra incêndio e o mínimo é 2 extintores. Vou ter uma lojinha lá bem pequena, né? E o que eu tenho que ter? No mínimo 2 extintores, beleza? Tenho um edifício com 4 pavimentos, tá? No mínimo eu tenho que ter 2 extintores por corredor. Depois a gente vai ver ali o perímetro que abrange aí o extintor, mas no mínimo 2. Por que 2 num espaço pequeno? Numa lotérica, numa lojinha pequena, numa papelaria? Por que só 2 extintores no mínimo? Porque assim, quando você tem um certo tempo que tem que ser feita a manutenção, tem que ser feita a recarga, ou até mesmo, vou falar depois para vocês do teste hidrostático. E não tem como a empresa que vai prestar serviço para você levar os 2 extintores. Ele tem que levar um e depois levar o outro. Sempre no perímetro tem que ficar um extintor. Por isso que o Corpo de Bombeiros solicita no mínimo 2 extintores. Isso eu estou falando com perímetros menos que 750 metros quadrados. Beleza? Extintores portáteis, já falei. Extintores sobre rodas. Quando que eu sei que eu tenho que botar extintor portátil ou quando que eu tenho que botar extintores sobre roda? Aquelas carretinhas que a gente vê mais ali na questão de portos, aeroportos ou até mesmo em postos de gasolina, né? Isso é muito, em posto de gasolina tem que ter aquele extintor grande, né? Que ele vai a gente faz carretinha, que vai ali num suporte com rodas, tá? Então, pessoal, quando o extintor ele passar com o agente extintor no peso bruto acima de 20 quilos, desse agente ele tem que ser sobre rodas. Né? Vamos pegar um CO2, né? Um CO2 aí no máximo vai 18 quilos e 900 gramas, 19 quilos no máximo. Então esse agente ainda ele pode ser um extintor portátil. Acima de 20 quilos tem que ser um extintor sobre rodas.
Falamos um pouco dos extintores, vou falar um pouquinho para vocês de classes de incêndio, né? Já tive outros vídeos aí que eu já passei a questão diretamente de classes de incêndio. Mas como estamos falando ali de um princípio de incêndio, estamos falando de extintores, de agente extintor, vamos falar um pouquinho ali de classes de incêndio. Então, no Brasil nós temos a classe de incêndio A, a B, a C e a D, normatizadas no território nacional. Classe A, né? Classe A, materiais sólidos que queimam por profundidade e superfície, e por isso tem que ser feito rescaldo. Classe A, materiais sólidos que queimam por profundidade e superfície. E como lhes disse, tem que ser feito o rescaldo. Isso são incêndios de classe A. Incêndios de classe B, né? Líquidos e gases inflamáveis. Incêndios de classe B, líquido e gases inflamáveis. Incêndio de classe C, que é onde eu falo para todos vocês. Tem um incêndio, tem uma ocorrência de incêndio, o bombeiro ele se prepara sempre para que seja, ele já bota na cabeça dele que seja a classe C. Por que, instrutor, isso? São 4 classes nacionais, aí a gente vai ver mais adiante as classes internacionais da NFPA, né? Sempre classe C, bombeiro. Aspirante, bombeiro, classe C, que são materiais energizados. Qual é o agente de mais abundância que existe para realizar o combate a incêndio? É a água, pessoal. É as mangueiras no sistema hidráulico preventivo. Eu não posso usar numa edificação pegando fogo, usar o agente água nas minhas mangueiras, sem antes desligar a energia elétrica. Lembrando que a água é condutora ali de energia elétrica, beleza? Classe C, energizados. Classe D, não é muito comum, é só nas fábricas que tem esses materiais pirofóricos. Então, classe D é um incêndio de materiais pirofóricos. O aro de magnésio lá dos carros, enfim, né? Então isso é incêndio de classe D. Falado das classes de incêndio, falado dos agentes, né, que tem dentro dos extintores, né, pó químico seco, CO2, água pressurizada, líquido gerador de espumas. Agora nós vamos entrar na questão seguinte, um extintor, né? Quantos metros ele cobre o perímetro de um extintor? Bom, pessoal, primeiramente nós temos que entender que dentro do Brasil nós antes tínhamos a nomenclatura de classes de risco de incêndio, que era leve, médio ou moderado e elevado. Eram as 3 tipos de classes de incêndio, tá? Essas 3 classes de risco de incêndio, classes de risco de incêndio, são 3. Leve, moderado e elevado. Passou agora, por uma nota técnica, no fim de 2019, passou a ser valor de carga de incêndio. Onde os engenheiros lá, quando fazem um projeto preventivo contra incêndio, eles têm que calcularem pela atividade dessa empresa quais são os materiais que estarão nesse perímetro e a partir daí eles fazem uma somatória e isso vira valor de carga de incêndio. Então, vejam bem, até 1142 megajoules por metros quadrados, 30 metros é o que um extintor, 30 metros quadrados que um extintor tem que percorrer. Tá? Isso agora 1142 megajoules. Antes era risco leve, beleza? A partir disso, até 2.284 megajoules por metros quadrados, que antes era risco médio, agora está em números, é 15 metros quadrados. Então, como funciona isso? Bota um extintor na parede,
Tá? Então ele tem que percorrer ali, ele cobre um perímetro de 15 metros ao quadrado, beleza? E acima de 2.284 megajoules por metros quadrados é risco elevado, também com 15 metros aí. Né? Quer dizer que somente com o risco leve, né, com 1.142 megajoules por metros quadrados, o nosso extintor, cada extintor, irá percorrer 30 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então, essa norma técnica foi a última atualização da questão da IN 06. A atualização anterior era que esses 30 metros quadrados desse risco aqui, antigamente leve, e agora de 1.142 megajoules por metros quadrados, era de 20 metros. Né? Então, a atualização da IN 06 colocou mais 10 metros para o leve, para cada extintor, e a última atualização agora trocou de classe de risco de incêndio para valor de carga de incêndio. Dando seguimento, né, o objetivo de fiscalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina no perímetro que você trabalha. Né? O que é o objetivo de fiscalização? O que é dentro do sistema preventivo por extintores fiscalizado? Né? Então nós podemos ter a primeira coisa, né? O PPCI, porque vai com a planta desse projeto preventivo contra incêndio, e esse projeto preventivo contra incêndio, ele é elaborado por um engenheiro. Tá? Isso não é parte do bombeiro civil. O bombeiro civil ele tem que executar o projeto preventivo contra incêndio, que aí vai se transformar em sistema preventivo contra incêndio. Ele tem que realizar a manutenção e fazer as atualizações ali, né, solicitando mais equipamentos. Né? Claro que também terá o PPCI que será atualizado através do engenheiro. Então, lembrando, o engenheiro é o que faz o PPCI, Projeto Preventivo contra Incêndio, e o bombeiro civil, ele executa esse projeto preventivo contra incêndio com a nomenclatura de dar manutenção no sistema preventivo contra incêndio. Então, a partir do PPCI, ele vai ver ali na planta quantas unidades extintoras tem, né, dentro do perímetro. Ele vai ver se o local está de livre acesso e desobstruído, beleza? E também vai ver ali se o agente preventivo, o agente extintor, é compatível com a carga de incêndio que tem ali naquele setor. Beleza? Dando seguimento no extintor, agora no extintor diretamente, o bom estado desse extintor, depois do bom estado do extintor, lacre inviolável, se o pino também está certinho, que é a trava de segurança do gatilho, manômetro, se está correto, pressurizado esse extintor, se está no verde, o ponteirinho. Alô pessoal que mora em prédios verticais, deem uma olhada, passando nos seus corredores, se os extintores estão desobstruídos, se estão sinalizados com placa em cima, placa embaixo, a primeira placa falando que é o extintor e a outra placa de baixo proibido colocar materiais. Está em bom estado esse extintor? Está com lacrezinho? Está com o pino de segurança certinho? Está com o manômetro com o ponteirinho no verde? Então todos nós, podemos fiscalizar e devemos fiscalizar, principalmente porque nós moramos dentro desse perímetro, beleza? Dando seguimento, à recarga e o teste hidrostático, tá? Gente, existem duas datas, uma data é da recarga e outra data do teste hidrostático nesse extintor. Além disso, no extintor tem um manual, retire do suporte, quebre o lacre, tire o pino com segurança, localize-se perto do fogo, ali do princípio de incêndio, e realize ali o gatilho, aperte o gatilho. Então é muito fácil, tem um manual no próprio extintor ali, mas muitas vezes as pessoas não fazem nada, elas saem correndo da edificação, aonde tudo começa em um princípio de incêndio e vira um incêndio, porque ninguém da edificação está capacitado para realizar essa prevenção.
beleza? A recarga, né, pela IN6, procedimento interno, como já falei para meus alunos, né, procedimento interno das empresas aí, para as empresas que eu passei, é anualmente, procedimento interno. Na instrução normativa, né, a cada 5 anos, a recarga do seu extintor. Lógico que a gente não vai deixar chegar nos 5 anos para fazer a recarga, né? Normalmente a gente faz anualmente, mas você aluno, você profissional, tem que saber disso, beleza? Teste hidrostático, da pressão daquele cilindro, se está ativo, se está apto a ser colocado agente extintor dentro, se está apto para depois de ser usado num princípio de incêndio, é em 5 anos o teste hidrostático. E a altura, pessoal, né? Então também veio a alteração aí para no máximo 1,60 do chão. Aí como é essa medida, instrutor? 1,60 da parte de baixo do gatilho, da onde? Gente, 1,60 do suporte, tá? Por falar em suporte, esse suporte ele tem que ter 2,5 vezes, ele tem que suportar o peso do seu extintor. Então, quando você está passando o seu e-mail para o setor da manutenção, que precisa colocar 10 extintores, no setor A, B, C e D, você também tem que colocar ali os suportes, que esses suportes eles têm que suportar 2,5 vezes o peso dos extintores. Lembrando que tem vários pesos dos extintores, de 4 kg, de 6 kg, de 8 kg, de 10 kg, enfim, tem vários pesos do extintor. Beleza? 1,60 m a altura, chegou ali, furou a parede, botou o suporte, a partir dali, isso é o máximo, né? E o mínimo 1 metro do chão. Então, mas eu tenho que padronizar e botar 1,60 m? 1,60 m é o máximo que a instrução normativa diz para colocar. Você pode padronizar todos em 1,50 m. Não pode botar abaixo de 1 metro e acima de 1,60 m. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, coloquem abaixo nos comentários desse vídeo. No próximo vídeo gravarei sobre Instrução Normativa 07, que fala de sistema hidráulico preventivo. Beleza? Vou gravar mais ou menos uns 5 vídeos e de algumas instruções normativas que a gente usa como bombeiro civil no estado de Santa Catarina diariamente. A todos um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.